Preto com preto, fica bom, fica bom. Borra tudo aqui, mistura tudo. Tipo. A gente vai ter um problema sério aqui, um problema técnico, né, de luz. Vocês vão aparecer totalmente, né, é só as silhuetas e olhe lá. Não está arranhando a minha lapela? Tá tudo bem? Não está arranhando? Não. Então, o almoço que horas que é? No Serra Rodízio de Pizza, gostei. Igual aquele Fahrenheit, né? Os caras ficam... Aí, passa assim no cabelo, né? Você não lembra disso? Você faz um projeto que ele é aprovado, né? Junto com a sua justificativa, né? Lá, na verdade é o seguinte, o Doc TV, ele tem uma linha. O edital, ele é bem específico. Ele quer hipótese do tema, ele quer justificativa, ele pede coisas que a gente não está nem meio acostumado. Ele exige. Cara, eu lembro do Glauber Rocha, parece assim, ó, o projeto, você escreve ele, bonitinho, argumento, para trazer a grana, para você fazer a coisa. O filme se faz, é no filme, é no set. Eu fui procurar saber como foi o Doc em vários lugares do Brasil. Daqui, conversei rapidamente com o Eduardo Ferreira. Então, eu já tive uma ideia da dificuldade. O Doc TV veio, eu participei do edital do concurso, ganhamos, né? E foi uma experiência louca também, porque eu fui o último a entregar o filme na TV Cultura. O pessoal me ligava quase todo dia. Eduardo, manda o filme. Eu falei, cara, tô terminando, não tô fazendo nada. Tá difícil, é foda esse filme aqui. Eu inventei um roteiro muito louco e para realizar foi foda mesmo. E esse vídeo, ele tinha o objetivo primeiro, né, de fomentar a produção audiovisual de baixo custo, né, tendo como foco pessoas que não tinham essa prática, né, que não tinham experiência com produção audiovisual. Então, o objetivo era desmistificar um pouco, né, de todas as etapas da produção audiovisual e fazendo isso com adolescentes da periferia da cidade de Cuiabá. O Doc TV Resgate, quem está no centro da América do Sul, por ser um trabalho de uma pesquisa da minha mãe, ele tinha muitas dificuldades, ele já é meio que um épico. Ele é uma entrevista com 85 pioneiros aqui de Mato Grosso. Então, isso já é em si uma dificuldade enorme, isso já é meio que um descontrole. Trabalhar com esse volume de 85, depois ter que ir diminuindo para 40, 25 e terminar com 16, foi uma loucura. Foi muito difícil fazer esse roteiro, botar isso no papel, por aquela dificuldade do livro, até o entendimento do livro. O livro começa com parênteses, quer dizer, ele é todo absurdo, é uma ação que no final não é uma ação, é só o delírio de um personagem, do alter ego dele mesmo, do eu narrativo. Uma das dificuldades que a gente teve foi o fato do seguinte, a gente trabalhava, né, com um número grande de pessoas, né? Então a gente saía, por exemplo, para entrevistar um determinado personagem com 12 pessoas, né? Isso é inviável, né, na prática. Mas como esse objetivo, esse vídeo, ele tinha um objetivo pedagógico também, não é? De tentar de alguma forma fomentar essa produção, né, e viver um pouco da experiência prática. Então, assim, às vezes os nossos entrevistados, né, os nossos personagens, eles se sentiam relativamente tímidos, assim. Quando escrevi o Doc TV, eu falei, é um documentário histórico. Eu quero contar, mostrar uma versão, Vila Bela tem 1000 versões, né? Apenas um olhar dessas pessoas, uma versão. Né? Não quer dizer a verdade. Teve pessoas que ficaram incomodadas com Vila Bela, por ser uma questão do negro. O preconceito no Brasil existe e é forte, entendeu? Porque eu já vi, tipo assim, gente assim, vai falar sobre Vila Belas. Esse vê que é pejorativo. O Em Trânsito, ele retrata a história de um povo indígena. Então, a história do vídeo começa em 2002, né? Quando eu entrei em contato com esse povo, comecei a visitar a aldeia. Então, tem toda essa questão de negociar essa gravação com a comunidade, né? A comunidade muitas vezes quer alguma coisa em troca, ela quer saber qual é a vantagem que eles vão ter com esse vídeo. Filmar numa outra cidade, numa outra energia ali, né? Ainda mais Vila Bela, que é tudo muito forte ali, né? A religiosidade, né? A festa, a cor, né? A negritude, é tudo muito forte. Então, você não pode chegar na cidade com a câmera e ligar a câmera. Os índios têm muito, no geral, eles são muito assediados por esse tipo de coisa, né? Filmagem, foto. E
a gente procurou ter uma discussão bem clara com eles, o vídeo ele colabora com uma campanha que eles têm de demarcação da terra, e a gente procurou fugir do exotismo, né, desse olhar exótico sobre o índio. A gente optou por estar retratando, né, a vida de moradores da comunidade ribeirinha São Gonçalo Beira-Rio. Né? A gente sabe que foi uma das primeiras, né, dos primeiros povoamentos, né, quando os bandeirantes aqui chegaram, e é uma região que tem uma história muito rica, né, desde a sua colonização, a consolidação das pessoas naquela região e a vivência comunitária que eles estabelecem naquela região. Ali tem 45 minutos de ficção, eu costumo falar. Só não é ficção aqueles 15 minutos de entrevistas que são feitos por um personagem também. Ele é um alter ego do diretor que está em crise, não sabe como resolver o documentário e tal, você percebe ali, né? E o Lourenço Falcão faz o papel do alter ego do autor, do Dick. Não foi um cara que chegou na aldeia querendo fazer um documentário, é um cara que já tinha trabalhado com eles, né, através de uma ONG que eu trabalhei 7 anos aqui em Cuiabá. Eu já era uma pessoa conhecida dos índios, entendeu? Então, tudo isso ficou mais fácil, ficou muito mais fácil de negociar com os índios, de fazer a conversa, né? Tem que fazer uma conversa, tem que reunir a aldeia, tem que dizer o que é, como é que é, o que vai ser bom para eles, e tem que aguardar a resposta. E todo mundo levanta, fala e tal. E facilita também na maneira como você quer contar essa história, né? Eu acho que é um olhar diferenciado, né? Um olhar de quem trabalhou, de quem conhece minimamente a história daquele povo, conhece também um pouco a história dos povos indígenas brasileiros e a situação deles hoje. Então o vídeo é um vídeo parcial, não é um vídeo imparcial, não é um documentário. É um documentário parcial, é um documentário pró-indígena, é um documentário a favor da retomada da terra indígena do povo Manoque. Acho que o resgate é uma negociação entre o que a Wanda Marchetti quer que seja documentado, o público com o qual ela quer conversar, o interesse dela ali não é a articulação da linguagem que você tem interesse, que nós temos, que eu tenho interesse, mas muito mais, antes de mais nada, do registro da história desses pioneiros, do que a elaboração da linguagem documental. Acho que isso cabe a profissionais da nossa área, entendeu? No mínimo, uma vez por ano, tentar dar uma melhoradinha na linguagem documental. E a única maneira que eu tentei subverter esses padrões, os depoentes que falam, e você vê a footage ali, o material mencionado, foi colocar a maior quantidade de animadores. Eu trabalhei com muitos animadores, com ilustrações feitas aqui em Cuiabá, ilustrações feitas em São Paulo, em Paris, na Inglaterra. Eu acho que o documentário tem que ter invenção também. Eu não gosto muito dessa linha do Eduardo Coutinho, essa coisa de... Cara, não tem uma interferência, não tem uma... Eu acho uma grande mentira, sabe? Tudo bem, é legal também você se distanciar. Mas eu não, eu quero botar o eu narrando também. Eu acho que tem a ver tudo. É literatura, que eu trabalho muito com literatura, então eu misturo muito literatura e cinema. As imagens feitas pela câmera 2, né, pela câmera que estava fazendo essa espécie de making of, entre aspas, ficaram mais interessantes, né? Porque assim, a gente acabou documentando tanto os personagens que a gente havia previsto no primeiro momento, quanto a prática dos oficinantes, né? Então, assim, a gente teve 2 registros importantes nisso, né? Como era o comportamento, não é, dos meninos diante da câmera, né? E por outro lado, como era o comportamento do entrevistado também diante da câmera. Eu aprendi muito com o Doc TV, até porque eu nunca havia trabalhado na direção de algo de tão larga duração, assim. O Doc TV pede 45 minutos, então aquele exercício de você matar um leão para um curta de 5, aqui virou uma cadeia alimentar, era matar um zoológico inteiro. Mas eu fiquei isolado, eu não estava conseguindo terminar o roteiro, por exemplo. O roteiro que foi foda. A direção, normal, treinamos um pouco, e já fomos gravar, improvisei muito nas gravações. Tinha muita liberdade, né? Então é 45 minutos de ficção ali. Mas eu fiquei 15 dias isolado num sítio no meio do mato para terminar o roteiro. Foi foda. Eu entrei em crise, achei que não ia conseguir mais. Eu falei, cara, tempo, né? Você tinha prazo. E o roteiro, eu fui até o limite, assim, fiquei
Porque era difícil, o livro é difícil, Cerimônia do Esquecimento. Eu usei o título, me apropriei do título também. Vídeo, cara, é um trabalho muito, não é seu, né? Eu escrevi o roteiro, eu dirigi, mas se o câmera não fizer uma boa imagem, se o cara que fez a música não colocar uma música, é um trabalho coletivo mesmo, né? Você não está aqui sozinho, eu não estou aqui sozinha. Tem pessoas em volta da gente. Então isso é coletivo, isso é bacana, né? Nada melhor do que fazer um trabalho assim com os seus amigos. Eu pensei nisso. E nada melhor ainda quando os seus amigos são capacitados e qualificados para fazer esse trabalho. Então eu preferi trabalhar com gente daqui. Fazer o Doc TV, dirigir o Doc TV, dirigir principalmente essa pesquisa de extremo respeito da minha mãe nada, da Wanda Marchetti, foi para mim uma maneira de aprender muito, de aprender principalmente com ela, como abordar as pessoas, a como trazer pontos de vista até contrastantes, assim. Um depoente tinha uma opinião que o outro não tinha. Isso é muito bacana, isso foi muito democrático, foi muito amadurecedor. Eu gostei muito de ter feito esse trabalho. Se eu fosse fazer o Em Trânsito hoje, ele seria 1000 vezes melhor. Porque eu aprendi um monte fazendo, entendeu? Hoje eu assisto ele e eu vejo coisas que, nossa, olha isso e tal. Mas é assim, eu acho que é um processo, né? É um processo. As dificuldades que se tem para a produção ainda na cidade de Cuiabá são grandes, sem sombra de dúvida, né? A gente tem poucos espaços que possibilitam essa exibição, então a gente tem que sempre, além de procurar espaços alternativos, a gente também tem que ser uma espécie de provocador desses espaços, né? De fomentador desses espaços, né? Então a gente fez uso de equipamentos também relativamente simples, né, para fazer essa exibição no primeiro momento, e aí no segundo momento a gente escreveu esse material no festival. O Vila Bela fez mais sucesso lá fora do que dentro do estado de Mato Grosso. Com exceção de Vila Bela, claro, que nós exibimos na praça com pipoca. A ideia era fazer uma projeção no pátio da aldeia, com data show, mas a energia lá cai, não tem como. O que a gente fez foi distribuir as cópias para eles, né? E aí eles têm DVD em casa, alguns e tal, e eles estão assistindo lá sem parar. Uma das aldeias tinha energia elétrica, então a gente fez apenas, acho que, uma imagem noturna, porque quando a gente ligava a iluminação na tomada, derrubava o gerador da aldeia, caía energia na aldeia inteira. Então tivemos que pedir para todo mundo da aldeia apagar todos os aparelhos que eles tinham para que a gente pudesse gravar um depoimento, que a gente queria gravar um cara vendo televisão. Toda família tem uma televisão. Então, para eles foi fascinante também, né? Ver que eles estão dentro da telinha agora, né? Eles viraram um programa de TV, né? O pessoal se via na tela, nós montamos um cinema com parceria com o Cineclube, né? Montamos cinema, e as pessoas se vendo, e batiam palma, fulano de tal, aquela coisa. E depois que acabou a exibição, muita gente veio falar para mim onde que era, onde que eu tinha filmado, que eles não sabiam que aquilo era Vila Bela. Em relação à temática, a nossa terra é extremamente rica, não é? A gente tem fatos históricos que ainda são relativamente ocultos, né? A gente tem vidas, né, de comunidades que têm uma forma muito peculiar de viver nessa terra, né, que são temas geradores tanto de debate quanto geradores de um produto audiovisual, como o documentário, por exemplo. A crítica que eu tenho em relação ao Doc TV, eu criei o projeto, eu pesquisei, eu escrevi, eu fiz tudo, mas quem leva os louros é a produtora. Eu acredito que o Luiz Marchetti, no Doc TV, ele teve muita sorte com a produtora, eles vestiram a camisa. Para você ter uma ideia, quando eles ganharam, eu fui chamada lá na produtora, na Lamiré, para eu contar a minha experiência. Eles queriam ouvir as coisas boas, as coisas ruins, as sugestões dos meus conselhos. Nós estamos verificando que esse valor, o que a produção oferecia, financeiramente falando, não compensava, era muito difícil. Outra coisa é que o valor que o Doc TV oferece é um valor que satisfaz muito na cadeia, lá ali naquele Brasil, né? Qual que é o Brasil? O Brasil é Rio e São Paulo, onde existe todo um equipamento já pronto. Você faz assim, o equipamento está ali. Aqui, trazer aquele equipamento, trazer esse valor para cá, significa alugar daqui, alugar dali, e muitas vezes alugar do eixo Rio e São Paulo. Era uma história que eu achava que merecia ser contada de uma forma, uma boa realização em vídeo. Então, aí eu passei por essa peregrinação dos editais, né? Manda um edital para cá, manda um edital para lá, até que em 2006
a gente conseguiu na Lei de Incentivo à Cultura aqui do estado de Mato Grosso. Foi caro, eu gastei tudo que eu... Não teve aquele negócio de, vou pegar o dinheiro. Eu já vi nego pegar dinheiro de projeto, gastar 5 e guardar 70. Paga 5 de imposto, entendeu? E pronto. Não é assim, cara. É muita irresponsabilidade com o dinheiro público também. Eu acho que, primeiro, você concorreu, fez um orçamento, cara, você tem que cumprir aquilo. Eu saí devendo, pronto. Fiquei devendo 5 mil ainda. Depois eu dei um jeito de pagar, fui pagando as coisas. Eu adoraria ter feito, por exemplo, o Doc TV em película, mas obviamente com o valor que eles passavam, mal deu para fazer em vídeo. É possível, não é, a gente desenvolver documentários, ficção, com material de baixo custo e tendo uma qualidade relativamente boa. Para quem está nessa luta da democratização da produção, o digital é tudo assim. Esse advento da tecnologia digital na área de vídeo, ele serve como um ponto para democratizar a produção. Tem muita comunidade produzindo, tem muito povo indígena produzindo, tem muito movimento nas periferias do Brasil de produção audiovisual. Acho que esse é o caminho. É você produzir e mostrar a sua realidade, né? Eu fui lá e gravei a vida dos índios. Eu sou o outro, eu sou um estrangeiro que contou a história deles. Que bom seria que eles mesmos tivessem feito esse vídeo. Qual que é a sua crise, diretor? Tô com sono, cara. Sono? Só É isso? uma estrela. É? Filma estrela lá. Mas e aí, a primeira participação em frente às câmeras, como que se dá? É melhor, é pior? Pô, É? difícil a parada. Isso que eu não tô aparecendo ainda, né? Olha lá o senhor lá, ó. É, Tá você acha engraçadinho, tá querendo que se filme aí, ó.